Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que fala sobre empreendedorismo, liderança e traz ideias inovadoras para quem realmente está no campo de batalha, aprendendo, desenvolvendo e crescendo no dia a dia. E hoje, como de costume, estou trazendo uma pessoa muito especial aqui, Anabel Nogueira, que veio conversar com a gente um pouquinho sobre empreendedorismo, liderança e um cenário diferente. Como aplicar isso no mundo das consultas, dos consultórios médicos, um ambiente onde geralmente a gente não enxerga essa visão empreendedora, mas que é extremamente importante para o crescimento. Então, se você quiser entender por que tem muita clínica que não fatura o que deveria faturar, hoje a Anabel vai trazer os segredos e os motivos disso. Anabel, obrigado por ter aceitado esse convite e vir conversar com a gente aqui um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. E antes de mais nada, queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, falar um pouquinho quem é a Anabel Nogueira. Perfeito. Bem, muito obrigada pelo convite, Igor. Um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. A gente é muito fã, né, de trazer um empreendedorismo profissional em que a gente está trazendo conhecimento e não apenas em achismo, o que está na moda, e sim o que funciona, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então, me apresentando rapidamente, então, eu sou administradora por formação, sou formada pela Federal aqui da Bahia. Minha trajetória profissional começou muito cedo. Então, eu comecei na empresa Júnior, lá na faculdade, e desde então eu digo que eu nunca parei de trabalhar. Então, a gente vinha muito dessa filosofia de ter uma mentalidade empreendedora, de solução. Comecei a trabalhar na Ext Investimentos, hoje acho que é o terceiro maior escritório pela XP a nível Brasil. E eu comecei como estagiária de marketing. Um belo dia, né? A gente era uma empresa de 5 pessoas, mais 2 estagiárias. Um belo dia, virei para meu chefe e falei: Diogo, tô com tempo livre. Você não quer aproveitar melhor, assim, né, meu tempo? Ele: poxa, Bel, bora ver aqui a parte financeira, então, já que você está disponível, vamos ver outras coisas, recursos humanos. Sei que, né, em 2 anos eu saí de estagiária, praticamente gerente geral, fiz contratação de boa parte do que hoje são sócios. Então, foi dentro desse ambiente que eu entendi a importância da cultura, de você estar alinhado, de você ter planejamento estratégico, metas e principalmente um foco em vendas. Então, a parte de escritório de investimentos, claro que a gente está ensinando educação financeira, estamos trazendo resultados para o cliente final, mas é uma atividade, em essência, comercial. Então, foi lá que eu desenvolvi muita dessa paixão por vendas. Depois eu enveredei para o lado da saúde, entre aspas. Então, eu abri um estúdio fitness na véspera da pandemia. Caramba. Janeiro de 2020. Inaugurei 16 de janeiro, 16 de março estava fechando para a pandemia. Então, era um estúdio fitness em que a gente vinha com essa proposta de tornar o fitness acessível para o mundo business. Então, a gente tinha uma filosofia de levar a qualidade de vida, porque eu acredito que as pessoas, quando se sentem bem, saudáveis e com autoestima em cima, a gente é muito mais produtivo, a gente performa muito melhor e a gente consegue resultados muito mais interessantes. Então, eu saí, né, desse ambiente business, queria levar mais saúde para esse ambiente, montei um estúdio, passei pela pandemia e conheci Juliana lá, minha sócia. Então, Juliana foi minha aluna, eu me tornei paciente da clínica dela e foi aí que a gente começou esse negócio, que hoje é Storm Business, que é uma consultoria para a área da saúde. Então, tenho aí um pouquinho para compartilhar, né, sobre pandemia, sobre se reinventar, sobre ousar, sobre crescer, né, dar passos que às vezes a gente acha que o pé não vai alcançar, mas o caminho sempre aparece, né? Então, o nosso objetivo é estar compartilhando realmente esse tipo de informação, porque as pessoas acham que empreender é sorte, né? Eles acham que a pessoa deu certo porque era muito talentoso e, na verdade, não é. Existe método, existe caminho, então a gente juntou o que a gente teve nesses anos empreendendo e trouxemos agora no formato metodológico, digamos assim, com começo, meio e fim. Que bacana. O que eu acho mais interessante é que a versatilidade de tudo que você fez assim na sua vida, né? Entrou como estagiária de marketing, né? Exato. Numa empresa que é de investimento, saiu de lá meio que gerenciando tudo, abriu uma academia que não tem nada a ver e agora uma consultoria para a clínica. O que é que você acredita que essas experiências ajudaram você a formar a Anabel de hoje em dia? Nossa, me ajudaram muito, porque assim, eu fui empreender, eu considero relativamente nova. Então, eu tinha 23 quando eu abri esse estúdio. Não foi um investimento baixo. Eu tinha um seguro de vida que meus pais tinham feito lá, eu ainda na barriga. E aí, eu saquei todo esse valor quando eu fiz 21.
e comecei a montar um negócio. Eu queria ser dona do meu destino, eu queria fazer as minhas coisas, amava a empresa que eu trabalhava, mas eu queria mais. Então, você colocar tudo que você tem em risco, em prol de um propósito, isso te ensina muito, né? De você ser resiliente, saber a hora de desistir de algumas coisas, de acreditar nos seus instintos. Então, eu estava com uma empresa relativamente nova. Eu era mais nova dentre os meus colaboradores. Eu cheguei a ter 16 funcionários simultaneamente. Na academia. Na academia. Então, foi aquela coisa de você entender o seu valor, entender o que é a liderança. Então, eu era uma líder muito boazinha, né? Eu era assim, além de ter cara de novinha, eu tinha muito esse comportamento de quero trazer o time para perto, quero uma família, né? Então, se chamava Vitesse, o estúdio fitness que eu tinha. Então, eram os VIT-profs, os VIT-alunos, todo mundo muito unido nesse sentimento, só que a gente precisa aprender qual é o nosso espaço, né? De se posicionar, saber passar feedback, treinar a equipe. Então, os momentos ser duro e os momentos ser flexível. Então, eu levo muito desse aprendizado de a importância de ter um time unido, de ter uma cultura forte, de você fazer um bom processo seletivo e saber a hora de contratar pessoas e também saber se impor. Então, hoje, um dos problemas muito grandes que a gente tem com as nossas clientes, quer dizer, o que a gente vê que elas têm, elas contratam pessoas, mas elas não sabem se impor. Elas ficam com medo de cobrar, medo de estabelecer regras. Então, ter passado por isso na pele faz com que eu entenda o outro lado. Eu saiba por que elas têm essas inseguranças, esses receios. Então, isso ajuda muito, né? De um lugar de fala em que você já viveu aquilo. Você sabe que tem funcionário, tem colaborador que vai peitar, que vai te desafiar. E você precisa estar se desenvolvendo quanto liderança, porque a chave para o crescimento é você ser um bom líder e saber crescer, né? Ter visão de futuro. Então, senão a gente fica ali, estagnada, atinge o teto. Se a gente não está crescendo, está morrendo. A concorrência está passando na frente e a gente vai realmente ficar para trás. Então, a gente vai muito nessa linha de crescimento baseado em pessoas. Cultura forte, liderança e equipe. Interessante porque você passou por essas questões ainda muito nova e viveu na pele, na posição do cara que está com a pele em risco, né? E as pessoas confundem muito essa questão da liderança o bom líder não é o cara que é amado pelo time, mas é o cara que sabe fazer o time se desenvolver. E realmente é como se fosse... Eu faço muita analogia com relação ao pai e o filho. O pai ele não é o amigo do filho, ele é pai. Então vai ter momentos que ele tem que ser pai, duro, para que as coisas aconteçam. O líder às vezes precisa ser duro, não tem que ser amado o tempo todo. Pelo contrário, eu sempre digo, velho, eu sei que vocês falam mal de mim por trás, eu sei que vocês têm grupo falando de mim, isso não me importa, contanto que vocês cresçam e se desenvolvam, tá lindo, né? Tá perfeito e realmente essa bagagem deve ser extremamente importante para você. Mas você, velho, com 21 anos tu resolveu abrir uma empresa, assim... Por quê? Tipo assim, na sua infância, o que é que te levou a isso? Você sempre pensou nisso ou foi uma coisa que, tipo assim, deu na telha e você falou, vai, bora, porque é isso que eu quero? Eu acho que foi um start. Como eu sou administradora, essa coisa dos negócios estavam muito em mim. Não venho de uma família empreendedora, mas eu tenho pais que me apoiaram muito, graças a Deus. Então, isso ajudou. E foi aquela coisa de eu estava numa empresa maravilhosa, mas investimentos não era algo que me brilhava os olhos. Então, eu amava a empresa e não o business, digamos assim. Então, eu falei, eu quero algo que eu acorde todos os dias apaixonada. Eu quero estar em contato com o cliente final, eu quero viver isso. E aí começa, né? No que é que eu sou boa, o que é que eu sei fazer? Aí eu pensei... Nossa, teve tanta proposta de sociedade de tudo que é lado. Então, de marcas de roupa, de restaurante, de box de crossfit, até que eu fui realmente... Aparece proposta de tudo quanto é lado, né? Quando você está disposto a empreender, a galera vem somando. E esse eu acho que é um grande aprendizado, porque a Storm, a gente vem como sociedade de aluguel. Nós somos suas sócias, para que você não precise ter um sócio que está ali, né, em 50% em contrato social, e possa estar te dando direcionamento, estratégia e apoio emocional, que é importante. Então, essa filtragem de quem ia ser meu sócio, que eu tive um sócio nesse estúdio, foi um processo interessante, porque são discursos muito encantadores, né? Que a pessoa vai fazer isso, vai botar tanto. E aí, na prática, eu acabei... Dia a dia é diferente, né? Veja bem. Então, na prática, eu tive um sócio, que ele era meu melhor amigo. Ele era ótimo. Mas nós tínhamos visão de mundo completamente diferentes,
formas de lidar com problemas completamente diferentes e nós éramos bons nas mesmas coisas. Ou seja, a gente fazia exatamente a mesma coisa, então a gente não conseguia se dividir para multiplicar. Não conseguia um complementar o outro. Exato. A gente era muito igual, só que com visões diferentes e batendo de frente. Então, na sociedade com Juliana, foi aquela coisa muito de tipo, gato escaldado tem medo de água. Sim. Né, Juliana? Vamos fazer uma sociedade, ó. Quero não quero não, vamos ser parceira, vamos trabalhar aqui de outro formato. Porque a gente entra em sociedades muitas vezes por insegurança. Sim. A verdade é essa, não é que a pessoa nos complementa, a gente não quer encarar a barra sozinho. Por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente está em uma sociedade, um fica como policial bom e outro ruim. Né? Então, é mais fácil você dividir o peso. Então, como o padrão dos clientes que a gente quer atender são pessoas que são extremamente boas, têm um nível técnico muito bom e pensam em ter um sócio porque se sentem inseguros de ter a pessoa que vai ser mais firme, a pessoa que vai bater de frente, a pessoa que vai fazer o financeiro, por exemplo, que é uma área que eles têm mais dificuldade. E aqui na Storm a gente fala, você não precisa de um sócio. Você precisa ter um planejamento financeiro, saber quem contratar e chamar as pessoas certas para estarem com você. Então, foi desse lugar de uma sociedade, não vou dizer frustrada, porque não foi isso que aconteceu, mas em que a gente aprendeu muito juntos e percebemos que teria sido melhor a gente trabalhar em outro formato do que uma sociedade, que veio a proposta da Storm. Então, Juliana já compartilhou aqui em outro episódio, né, um pouquinho da trajetória dela. Ela também empreendeu com a melhor amiga dela. Também tivemos aí, né, os seus pontos de atenção. Então, hoje a gente faz esse papel. Nós somos a sua sócia para que você se sinta seguro para empreender, tendo o caminho e não sentindo essa dependência de ter outra pessoa que valida as suas ações, que dá aquele tapinha nas costas. Que às vezes a gente precisa disso, né? Você planta e você só vai colher às vezes 6 meses depois, 1 ano depois, às vezes muitos anos depois. 6 meses depois, se for muito bom o processo. Né? 6 meses depois, estou buscando esse empreendimento que vai me dar retorno em 6 meses. Mas realmente, o processo do empreendedorismo ele é solitário, né? Muitas vezes. E aí você busca um sócio para poder... O certo seria para complementar e dar sinergia, mas às vezes é só porque você não quer estar sozinho e quer ter alguém para poder se lamentar. Eu vejo muito isso. Não, o sócio ele é só o cara que vai sentar na reunião para ficar reclamando porque, meu Deus, o cliente está ruim, meu Deus, porque tá difícil, e nunca é para se complementar e fazer as coisas acontecerem de fato. E isso é importante, e eu vejo que a Storm, ela cobre um pouco esse gap, né, de falar assim, não, calma, pô, relaxa, cuida da sua rotina que eu vou te trazer tudo que você precisa para poder as coisas acontecerem. Mas antes de chegar lá, queria entender, né? A Juliana já deu a visão dela, ela veio aqui alguns episódios atrás. Tem alguns. Mas por que saiu de um estúdio de educação física, né? Sim. Para uma consultoria? O que foi que deu na cabeça, assim, tipo assim, não, agora eu vou prestar consultoria, e é para a clínica, não é consultoria de negócio, é para a clínica. Como foi que chegou nesse objetivo específico, né? Eu acho uma pergunta muito importante, que às vezes as pessoas acham que a ideia ela vem formada pronta. Que você tem ali, né, cai do céu e vamos começar. Então, não foi assim. Eu já dava consultoria desde a empresa júnior, porque a empresa júnior é para isso, dar consultoria para negócios. E, na verdade, eu nunca saí dessa área. Então, logo depois que eu saí da Act e estava montando o meu estúdio, uma menina me mandou mensagem no Instagram, Bel, tô adorando seus conteúdos, gosto muito do que você traz. Você dá consultoria? Eu, claro, dou muitas consultorias. Então, surgiu, né, aproveitando uma oportunidade, era algo que eu sabia fazer de fato. Comecei com ela me indicou vários clientes, então, enquanto eu tinha o estúdio, eu também dava consultoria. Show. Então, quando a Juliana se matriculou lá no estúdio, ela sabia que eu dava consultoria, ela queria que eu desse consultoria para a clínica odontológica dela. Então, a gente sentou junto, fizemos uma reunião de 4 horas. Falei, Juliana, você não precisa de consultoria. Você sabe absolutamente tudo. Você está precisando de tráfego pago, a gente precisa de volume, ação de vendas, de prospecção. Mas, assim, não tem nada que eu possa fazer. Você precisa alocar dinheiro em outras coisas. E aí, disso, ela começou a conversar sobre como esse lado da saúde era tão potente, né, tão latente. E, de fato, porque a nossa tendência, infelizmente ou felizmente, né, é que a gente agrave ainda mais os casos
de saúde, mas também que a gente tenha mais recursos para investir em soluções, em medicina avançada e na parte estética. Então, Sim. é um mercado que a demanda não para de crescer e as soluções não param de crescer. Então, ele vem realmente muito competitivo. E é engraçado que a gente teve reunião esses últimos dias com 2 clientes nossos, que eram de outras áreas, eu vou voltar naquele assunto, mas decidiram nichar para a área da saúde também. Então, é aquela coisa de as pessoas estarem abrindo o olho que saúde realmente está ganhando É um esse mercado em protagonismo. ascensão, né? Ele tá. A gente quer surfar essa onda antes, mas estamos aí nesse mar. Mas aí, voltando tudo isso, ela me veio com essa proposta. Vamos fazer consultoria para a área da saúde, né? Você junta o que você faz, eu trago a minha experiência prática. E eu falei, não. Vamos atender todos os públicos. Então, a gente já teve muita arquiteta, muita advogada, muita fotógrafa, áreas que eu não imaginava atender nunca. Buffet infantil, decoração. Então, a gente passou por todas essas áreas, incluindo muitas da área da saúde, para ir falar, não, realmente, onde a gente tem... Então, para você ter uma noção... De todos os clientes que a gente tinha atendido, a gente fez um estudo quando a gente já estava ali em 250 clientes, mais ou menos, 80% era da área da saúde. Caramba. Aí a gente falou, por que a gente não nicha, se de fato já é isso que acontece? Porque como a Juliana teve clínica, é muito forte, né, essa questão da indicação, do reconhecimento de você já ter vivido aquilo. E já a área fitness, né, a academia é um pouco mais limitada, né? Quantas pessoas você conhece que tem academia? Poucas. Mais profissionais da saúde, né, médicos, dentistas, um monte. Então, é uma área correlata, né? Então, o fitness está ali do lado da saúde, porque a gente trabalhava com muitos fisioterapeutas. Sim. Então, eu tenho essa bagagem juntada com a da Juliana. Então, o que a gente fez foi um processo de lapidação, entender onde a nossa comunicação era mais forte, onde a gente consegue entregar mais, que a área da saúde realmente, assim, toda a parte de protocolo operacional padrão, precificação, gestão, é um mundo, porque as pessoas são formadas para serem profissionais da área, né? Não gestores, né? Exato. Então, talvez a advocacia, você já pense, poxa, eu preciso abrir o meu escritório, ou eu vou ser um associado. Arquitetura, você também pensa, meu escritório de arquitetura. Mas na saúde, é muito direcionado para você ser um prestador de serviço. Então, realmente, essa mentalidade empreendedora, ela precisa ser incutida e ela vai surgindo de uma dor. Então, normalmente o cliente sabe que ele é muito bom, ele está trabalhando e não vê a cor do dinheiro. Aí ele fala, vou abrir minha clínica porque se eu ganhando 30%, né, da minha produção, eu estou tirando alguma coisa, se eu tivesse os outros 70%, só que aí quando vem os outros 70%, também vem imposto, estrutura física, então... Dor de cabeça. Uma série de coisas que eles não sabem. Um monte de coisa que ele acha que não existe e aparece ali junto com a demanda, né? Mas uma coisa interessante você falando, que é o seguinte, 80% dos seus clientes já eram da área médica, da saúde, sem você especificamente focar na área da saúde. Sim. Então, e a gente estava recentemente com uma outra parceira nossa que aconteceu algo semelhante, né? Ela presta consultoria para comunicação e aí ela começou a perceber que mais da metade dos clientes dela, dos mentorados dela, eram profissionais de saúde. Então, ela começou a nichar para o pessoal de saúde. E aí, qual a correlação que eu faço? A gente está num ambiente agora disruptivo, porque os médicos estão começando a perceber que eles precisam disso. Sim. Porque se chega uma pessoa que não está focando no médico, e ele abre lá o CRM e vê que mais de metade dos clientes deles são médicos, é porque o pessoal está começando a entender, né? E tem aquela virada do mercado, que é tipo assim, é muita faculdade de medicina, é muito médico. Antigamente, médico era uma coisa meio que seletiva, agora é churrada de médico, fisioterapeuta, clínica. Você vai nesses prédios empresariais, o que tem de clínica não está no gibi. Então, se ele não tiver uma forma de se realmente profissionalizar a gestão, profissionalizar a venda e o marketing, Sim. E ele ficar focado só na parte técnica, ele realmente não vai para frente, né? Com certeza. E eu acho que esse movimento para a área da saúde ele acontece pelo seguinte: você dificilmente consegue atender uma pessoa que não é da sua região. Sim. Então, por mais que o médico, não, eu viajo e também atendo em, sei lá, outra cidade, é mais difícil. Então, o que acontece um advogado pode advogar para o Brasil inteiro, praticamente, Sim. né? Um fotógrafo pode viajar. Então, essas áreas específicas, arquitetura, você pode trabalhar de qualquer lugar, direito. Então, o que a gente vê dentro da área da saúde, de alguma maneira, não existe tanta concorrência entre eles. Eles não se veem dessa forma. Então, eles têm muito essa coisa da indicação.
Então, eles têm aqueles colegas de formação que são, né, super unidos. Então, se deu certo para mim, eu vou indicar para o meu amigo poder crescer também. Porque eu não vejo ele como concorrente, porque eu tenho uma zona de atuação. Então, meu amigo vai atender aqui Lauro de Freitas, né, trazendo para a nossa realidade local. Então, Lauro de Freitas, esse aqui está na Pituba, esse aqui está na Barra. Esses públicos não conversam entre si. Então, eu acho que é um mercado que se apoia, de alguma maneira, de uma maneira muito mais forte do que outras áreas. Então, é bacana a gente ver isso, que a gente, às vezes, atende uma cliente e vem mais 3, 4 que são do mesmo grupo, todo mundo ali do mesmo ciclo de amigos. Então, isso é interessante também. Muito bacana, muito bacana. Inclusive, eu também, recentemente, minha irmã se formou em medicina e a gente abriu uma empresa de consultoria. Só que nossa não chega nem perto de ser a Storm, porque são coisas diferentes, né? Hoje vocês atendem clínica e a gente atende o médico. Perfeito. O cara que dá plantão, o cara que presta serviço. Sim. Antes dele iniciar a parte de ter um consultório, de ter uma clínica, ele passa pela gente. Aí depois que ele estiver formado, a gente manda para a Storm. Vamos, bora fazer o... Depois que ele estiver estruturado, fala assim, vou abrir uma clínica. Pronto, agora você vai para a Storm. E lá na Medplan, foi a mesma visão, tipo assim, o cara sai da faculdade, recém-formado, tem um faturamento bacana. Sim. E ele não faz a mínima ideia de como gerir aquelas horas daquele PJ dele. Não faz. Né? Então, minha irmã mesmo me ligou e aí, desesperada, quando ela estava para se formar, que foi várias empresas, né, para abordar e tudo mais, e ela, Igor, não faço a mínima ideia do que eles estão me perguntando, né? Eu de simples, lucro presumido, imposto. Aí eu sentei para poder ajudar ela e veio daí a questão de montar a empresa, né? Que eu sentei com alguns sócios e a gente estruturou, mas muito dessa questão de o cara não sabe, tem muita empresa no mercado que presta um serviço de baixa qualidade, né? Por quê? Se eu estou tendo um cliente que tem um nível de consciência muito baixa, não vou me esforçar para poder fazer algo muito diferenciado. E eu acho que o movimento da Storm, o movimento da Medplan é um movimento legal porque vai começar a criar essa conscientização e a gente vai ter estruturas de clínicas melhores, médicos mais conscientes para poder realmente ter um movimento ali de o cara focar de fato no... Pô, eu acho bizarro um médico que tem 20 anos de carreira, preferiu estar ali na questão do plantão e ele não tem uma tranquilidade de falar assim, pô, se eu ficar um mês sem trabalhar, eu vou ter dinheiro para poder pagar meus custos. E, na verdade, não tem. Se o cara parar de dar plantão, ele não consegue quitar as pagar contas. uma conta amanhã. É surreal, né? Então, eu acho muito, muito interessante. Mas voltando, né, à questão lá da Storm, hoje vocês atendem em clínica. Isso. O que é que você observa que é o maior gargalo dos médicos quando você entra assim? Você vai, já nos bastidores, você fala assim... Já sei onde que está errado aqui o processo. Bem, então, o que a gente vê aqui dentro é... Primeiro, você monta um consultório, né? E normalmente você vai ter ali no máximo uma recepcionista. Então, você se esgota tentando lotar a sua agenda. E aí você chega num ponto de exaustão e falta de tempo que você não consegue pensar em contratar, pensar em botar um sistema. Você faz tudo de forma muito arcaica. Porque como você não aprende, tem cliente até hoje que é... fazendo no caderno, de tudo, os agendamentos, as entradas e saídas. Então, é meio chocante, né? A gente em plena 2025 e É isso que eu falo, plena época de IA, o cara ainda tá na caderneta e me quebra. Sim, acontece. Acontece. Gente que tem pouco tempo de formada. Sim. Então, o que acontece é exatamente isso. E aí você fica naquela, ninguém atende como eu. Ninguém sabe o que eu sei. Não posso colocar uma pessoa para fazer avaliação e eu faço só o plano de tratamento. Então, você... exaure, né, suas fontes de ganho a mais. Você chega num teto, estabiliza e fica muito suscetível às variações, porque como você está exausto, você não consegue pensar estrategicamente. Putz, junho e julho são períodos de baixa. Janeiro e dezembro e janeiro são períodos de baixa. O que eu vou fazer para me antecipar? Não, porque você está tão atarefado, atendimento, que você não consegue pensar um mês para frente. E aí... mata a operação por isso. Você não tem tempo de contratar, treinar, pensar estrategicamente, e isso vai limitando o consultório. Então, eles não conseguem evoluir para uma clínica por causa disso. E os problemas da clínica, normalmente, são uma gestão intuitiva, né? Eu acho que é assim... perde-se muito tempo também com a parte de plano de saúde, é bem verdade. Isso não é culpa deles, é um processo burocrático chato que a gente vem padronizando para ajudar a trazer transparência para esse processo. Mas é você confiar que a sua recepcionista vai ser sua vendedora. Então, normalmente, acontece muito isso. A profissional continua tendo que atender, ela já tem um nível maior de gestão, já está ali monitorando, treinando,
mas ela acha que atendeu aqui, fala com a minha recepcionista para ela te passar orçamento. A gente tem cliente... Sendo que ele nunca treinou a recepcionista para isso, Nunca treinou né? a recepcionista. A gente tinha uma cliente que faturava 80 mil, a sala dela estava aqui, a recepção aqui, né? E aí, ela encaminhava para a recepção e a menina gritava, Vanessa, é quanto para cobrar aqui para a menina? Aí a gente assim, né? Olha, vem cá. Senta aqui. Vamos montar aqui a sua tabela. Vamos ter uma forma de comunicação já estruturada. Ter os caminhos para você poder negociar com o paciente. Então, não é você vender para o paciente, é você ajudar o paciente a adotar o melhor plano de tratamento para ele. Então, essa cultura de vender é o coração da sua empresa. Se você não está vendendo, você não está ajudando o seu paciente. É difícil de quebrar muitas vezes. Então, a gente passou por um período que a gente atendia muita psicóloga. E, nossa, era uma barreira mental difícil de você ultrapassar, da pessoa entender, poxa, é um negócio. Eu quero ajudar as pessoas estão desestabilizadas. Mas não é uma ONG, né? Mas não é uma ONG, né? A gente abriu um negócio que é para dar lucro. Parto dessa premissa toda vez. Sim, com certeza. Então, a gente tem cliente que tem 15 anos de carreira e nunca tirou férias. Então, a gente vem com essa bandeira. A gente vai te ajudar a tirar férias pela primeira vez. Caramba, então, muito bom. É uma sensação de satisfação muito grande para ambas as partes. Quando manda foto, meninas, estou viajando, estou saindo, a gente, nossa, fizemos nosso papel, sabe? Então, vai para além de só ganhar dinheiro. Vai para essa qualidade de vida também. Isso é extremamente importante. E aí você colocou um ponto que eu observo, que é o cara, ele vai para um ambiente, como você falou, eu ganhava 30%, agora eu vou ganhar 100%, vou abrir meu consultório. Só que ele continua vendendo hora. Sim. E não multiplicando hora, Sim. trazendo outras pessoas, né? E aí ele cai no eu presa, fica preso na empresa, que só depende dele. E um outro ponto também que eu observo muito, né? A gente deixou de ter secretárias, que são profissões que a pessoa tem que ter o mínimo de qualificação para ter só uma recepcionista. A recepcionista, ela só vai receber as pessoas. Então, tem como a recepcionista fazer algo a mais do que isso. Então, eu observo muito isso. O cara, não, a recepcionista vai resolver, mas ela é recepcionista ou ela é uma secretária? Uma pessoa que, minimamente foi treinada, estudou, entende ali das ferramentas, consegue conduzir as coisas. As pessoas confundem muito isso da minha visão. Você enxerga isso também? Perfeito a sua fala. É muito normal a gente querer exigir muito mais do profissional do que, de fato, ele tem competência ou teve treinamento para isso. E a gente perde muito de resultado por causa dessa premissa equivocada. Então, eu parto da premissa de que você sabe vender, eu conto com você para isso, fico frustrada, te pressiono, o funcionário fica sobrecarregado. Então, é uma roda que, assim, você precisa quebrar esse ciclo para poder resolver de fato. Então, a gente estava falando, né, antes de começar o podcast sobre IA. Então, muitos dos nossos clientes, eles têm atuação na dor. O que isso significa? Não são profissionais que atuam com a área de estética, normalmente. Sim. São profissionais que atuam com pacientes que têm uma demanda real, não que estética não seja, mas estão sentindo uma dor física. Sim. Estão com um problema que precisa ser solucionado. Então, esse tipo de atendimento, ele tem que ser muito rápido, ele precisa ser muito atencioso, porque a pessoa está sofrendo, né? É diferente de, eu quero botar um botox, eu quero me sentir melhor. É um desejo, eu posso trabalhar essa venda de forma mais tranquila, vamos colocar assim. Já na dor, não, eu preciso ter agilidade de atendimento, eu preciso ver a agenda, já fazer a marcação, confirmar esse agendamento. Então, quando a gente traz IA para poder ser mais, né, direto, então, o paciente está com dor 3 da manhã, eu tenho uma IA para poder atender, eu ganhei na frente da concorrência. Sim, né? com certeza. Então, a gente precisa vir pensando esse tipo de solução para que mesmo um pequeno consultório já tenha uma robustez de uma clínica. Então, é isso que a gente também traz muito. Antes de você ser uma grande empresa, você precisa ser uma pequena empresa organizada. Então, com atendimento, processos e foco no agendamento e na satisfação do cliente. Tem cliente nosso que nunca rodou uma pesquisa de satisfação na vida. Nunca. Nem cogitou. E tem medo. Porque também tem aquele cliente que sabe que não sabe e tem um cara que não sabe nem que não sabe, né? Então ele tá ali só rodando, acha que tá maravilhoso, tendo milhares de ferramentas para ele poder utilizar. Sim. Ele não faz nem ideia que a ferramenta existe, então para ele ele só tá empurrando com a barriga ali o processo, né? E você enxerga essa questão da falta de gestão em si
ela impacta também, por exemplo, na questão da precificação, na questão do... Porque eu acredito muito que se o cara precifica errado, mesmo que ele lote a agenda, ele não vai ter o resultado que ele gostaria, né? Como é essa visão também dos médicos com relação à precificação? Normalmente eles fazem a precificação baseada na concorrência. Acabou. Fim do caso. Então quer dizer que se todo mundo jogar o preço para baixo, todo mundo vai sair a cidade toda no prejuízo, porque tá todo mundo olhando para o lado. Exatamente. Que então, loucura. a gente vem abrindo essa precificação técnica. Então, a cada R$100, quanto que vai para imposto, taxa de cartão, custo fixo, repasse da hora operacional do prestador de serviço? Então, a pessoa olha para aquilo e fala, caramba, eu estou tendo prejuízo no serviço que eu mais vendo. Só que tudo tem estratégia. O que a gente traz você pode ter prejuízo em alguns procedimentos, em alguns serviços, porque esse vai ser o seu chamariz para você vender mais depois. Então, também não é aquela coisa, meu Deus, eu preciso ter lucro, margens absurdas em tudo. Não dá, mas... É consciência, tem que pelo ter menos, do que está consciência. acontecendo, né? A gente tem que ter um pé no mercado. Então, a gente atende o Brasil inteiro. A gente roda essas pesquisas e analisa os concorrentes, porque não dá para eu pegar a realidade de Salvador e querer comparar com o interior de Minas Gerais. Não é a mesma coisa. Precificação também é mercado. Sim. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de saber, olha, aqui você vai ter tanto de margem, mas a gente está precificando por causa disso. Então, a pessoa entende. E aí, o que a gente traz de muito conforto, eu diria, é definir a meta de vendas. Então, olha, se você chegar nesse patamar, pode dormir tranquilo, que suas contas estão pagas, seu prolabore está garantido, tem lucro, tem reserva de emergência, tem investimento rolando. Aí a pessoa fala, tá bom, então eu foco naquilo. O que eu estou fazendo para vender é consequência, né? Mas tendo um alvo, fica muito mais simples do que você só... Saber onde quer chegar, né? Vender por vender, atender por atender. Então, ter um foco também ajuda muito os nossos clientes a entrar nos eixos e, de fato, se ver quanto empresa nesse sentido. Você falou um negócio interessante, eu lembrei de uma reunião que eu tive ontem, inclusive, que foi o seguinte, você falou aí agora, né? O cara vende e não sabe quanto é daquele percentual ali que é de imposto e tudo mais. E aí eu tenho uma reunião com alguns parceiros nossos, e aí o parceiro pegou e falou assim, velho, tem um médico que eu conheço. Não, minto, ela falou assim, eu fui no médico e aí ele tinha essa questão de imposto, ele queria fugir do imposto. E aí a consulta custava 650. Eu perguntei se pagasse à vista quanto é que ficaria, ela falou, se você não quiser nota, eu faço por 400. Aí ela me contando isso e eu pensando, velho, é muito mais, ela tá dando de desconto, muito mais do que ela iria pagar de imposto. Qual é a lógica disso, velho? Não faz sentido algum. Você vê que a falta de noção com relação aos custos que a pessoa tem faz com que ela dê um desconto que não faça nem sentido. Era muito mais barato ela emitir a nota e pagar as horas da consulta pelo preço normal. Então, eu acredito que essa clareza ajuda também nesse sentido, né? De ele não deixar o dinheiro sair pelo ralo, fazer coisas erradas para economizar um dinheiro que não precisava economizar. Com certeza. E essas pessoas, então, elas têm medo de imposto, medo de fazer contratações, então eles não querem contratar plataformas. Não tem, então, você falou de CRM, né? Muita gente não sabe o que é um CRM. A gente entra na reunião, porque uma coisa é você atender médico. Então, você fala, você tem CRM? Ele fala, claro que eu tenho, meu CRM tá aqui, ó, o número. Não, calma, não é disso que eu tô falando. Mas... quando a gente vai, né, fisioterapeutas, etc., a galera, não, eu não sou médico. Eu, não, CRM. É a gestão do relacionamento cliente, é uma plataforma para a gente poder gerir toda essa cadência de contatos. A pessoa não quer gastar R$60 por mês, para você ter clareza de que horas eu vou mandar mensagem, a hora de mandar um parabéns para a pessoa, né, um feliz aniversário. Então, a gente trabalha com clientes, a gente veio de uma linha de muito da parte pediátrica. A família pediátrica, ela demanda um nível de atenção, de acolhimento, de cuidado diferente de outras especialidades. Sim. Então, você mandar uma mensagem no aniversário do filho, daquela, né, da mãe, que vai ser a cliente, mas não é a paciente. Você mandar uma mensagem de, olha, seu filho hoje conquistou tal marco. Isso é tão importante. Às vezes é essa mensagem que fideliza e garante que você tem um paciente por não sei mais quantos anos. Então, é a pessoa... não ter essa visão de que R$60 pode garantir que ela vai dar esse nível de excelência no atendimento dela. Aumenta o LTV porque foca no relacionamento, de fato, né? Com certeza. E hoje é relacionamento, né? Porque foi o que você falou, tá abrindo uma faculdade em cada esquina. Tem Instagram popularizando todo mundo. Então, onde é que tá o meu diferencial? É a técnica, é preciso. Não dá, a gente é contra esse marketing que é, não, basta eu falar bem, me posicionar bem e acabou. Não. Porque é perigoso, né? A gente está falando da área da saúde, você tem que saber o que você está fazendo dentro do consultório
Mas é também você ter essa noção do que precisa para profissionalizar e você garantir que o cliente fique com você. Até porque se ela estiver bem organizada na parte de gestão, ela vai ter mais tempo para poder focar em estudar a parte técnica, em pegar as novidades técnicas, e ela não vai ter que se preocupar com coisas que são da rotina empresarial ali do processo, né? Com certeza. E às vezes o cliente ele não quer fechar com a gente, trazendo um pouco dos desafios comerciais, porque tipo, mas eu vou começar uma especialização. Mas quantas especializações você já tem? Eu vou fazer uma ultra especialização disso aqui. Não é isso que vai te dar o resultado. Você precisa trazer paciente para justificar essa especialização. Então, às vezes, eu falo muito isso para os nossos clientes. Vocês normalmente sabem o que precisa ser feito. Só que a ordem com que está sendo feita está equivocada. Essas prioridades, né? Exato, que aí você pensa, não, quando eu melhorar meu faturamento, aí eu contrato uma consultoria para me ajudar a ter processos melhores. Não, você precisa ter processos melhores para você poder faturar mais. Então, a gente precisa vir reeducando essas pessoas sobre qual o momento certo de fazer alguns investimentos. É aquele dilema, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Com certeza. Primeiro eu cresço e organizo para crescer. A gente é da filosofia organizar para crescer. Eu joguei esse de provocação porque tem queridos na internet que é o contrário, né? Vai na louca. O Marcos Marques, ele fala muito. Primeiro você cresce, depois você organiza. Mas tudo depende de qual crescimento e qual organização, né? Claro. Até porque se você não tiver o mínimo, você não vai conseguir crescer. Não, e você se queima no mercado, né? Então, poxa, eu acho um absurdo, trabalhando nessa área, eu ir para um consultório e esperar 1h30 para ser atendida. Sim, com eu certeza. vou embora. Passou meia hora, eu falo, tem previsão de ser atendida? Não? Então, tchau. Mesmo que seja pelo plano particular, para mim, dá igual. Então, é aquela coisa realmente de... Faz sentido você estar crescendo nesse nível de você deixar o seu paciente esperando, você chegar atrasado, você não dar o retorno que você prometeu, porque você cresceu tanto que você não consegue fazer o básico. E aí, o recém-formado sai na sua frente, porque ele tem tempo, organiza e cresce. Então, a gente prefere organizar, eu acho que esse é o caminho, até porque, sem dados, tudo que a gente está fazendo é no achismo. Né? Então, é no feeling, é na intuição. Então, se você organiza, você tem dados, você pode fazer análises estratégicas e tomar os passos corretos. Então, a gente... Vai ter gente que vai discordar, mas a gente tem que acreditar, né, nas nossas bases e no que a gente viveu na prática. Então, essa é a nossa realidade. Exatamente. E você comentou com relação a marketing, né? E hoje, recentemente, se eu não me engano, até o Conselho Regional de Medicina deu um parecer falando, né, que não contrate médico pelo Instagram. Não sei se você chegou a ver isso. Tem um mês, mais ou menos, que teve essa polêmica. E aí a gente vê que exatamente existe isso, né? Tem aqueles médicos que eles só focam em impulsionar, em visibilidade. O que é o marketing para você, do médico, quando você olha da clínica e do médico, quando você olha essa questão de o médico que é só o bonitinho ou o médico que tem o equilíbrio entre os dois? Precisa ter o equilíbrio entre os dois, né? Porque quem não é visto não é lembrado, a gente está na era digital, não tem para onde correr. Mas o que a gente precisa é de case de sucesso. Esse que é o grande marketing. É a indicação, é o boca a boca. Nada vai ser mais forte do que eu virar para uma amiga e falar assim, vai nele, o preço que ele cobrar, vai que você tá segura, vai dar certo. Muito bom. Isso não tem A indicação ainda é um ponto muito forte, importante, né? Muito forte. E dentro da área da saúde, então, que você com plano de saúde pode escolher qualquer lugar para ir. Né? Não gostou aqui, eu troco. A gente precisa realmente trabalhar a indicação. Então, a gente dentro da Storm, como a gente não tem esse braço, né, de social media, a gente vai focar sempre nessa experiência do offline. Massa. O que é que eu posso fazer para criar um programa de indicação, aumentar a indicação espontânea, fazer com que o paciente seja encantado em toda a jornada dele e tenha motivos para fazer uma divulgação gratuita. Então, é fundamental que você tenha ali o tráfego rodando, que você tenha um bom posicionamento, mas só isso não sustenta, porque quando você dá de cara com a pessoa e ela não entrega aquilo que ela prometeu, isso vai gerar ruído, isso vai gerar uma mácula na sua imagem e a gente sabe, né, você corrigir um erro, digamos assim, um cliente detrator ele vai falar para 11 pessoas, um cliente promotor vai falar para 6 a 7. Então, o tempo que você leva para recuperar a sua fama depois que você tem um cliente negativo, você precisa de 2 bons para um negativo que está te queimando. Então, é realmente um fluxo que é difícil de você concorrer com isso, né? Então... Esse dado aí é importante. Realmente, você ter um cliente detrator, às vezes, faz mais estrago do que você ter um promotor. Muito mais. Até porque... A gente chama reclamar.
Exatamente. O ser humano ele tem uma tendência a ouvir mais a parte negativa do que a positiva. Muito mais. Ele gosta de ouvir, sim, mas qual foi essa polêmica mesmo desse médico, dessa clínica? Se chegar outra pessoa para falar coisa boa, ele vai nem dar ouvido, porque coisa boa ninguém quer ouvir direito, né? A não ser que ele esteja muito precisando daquele médico, mas o detrator, até o cara que não foi cliente, ele vai falar mal do médico. É um negócio surreal, né? É surreal. Vai falar mal da clínica e tudo mais. É uma parada que é surreal mesmo, esse processo. Então, cuidar desse movimento é extremamente importante. Claro. E a gente vai pela mídia, por exemplo. Então, imagina se vai ter um jornal que só passa coisa boa. Vai falir em um mês, infelizmente. A nossa atenção ela vai para o negativo. Então, realmente é um perigo, né? E ainda mais quando a gente está falando da área da saúde. Então, a gente teve uma cliente recentemente falando que está fazendo parte de um processo por homicídio culposo. Então, medicina, saúde não é brincadeira. As Sim. pessoas acham que basta eu ter um diploma e eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. Então, claro, essa cliente foi um caso específico e ela era parte de uma grande equipe, e aí o nome dela foi citado, mas é realmente a gente ter muita responsabilidade. A gente leva o nosso trabalho da consultoria muito a sério, porque a gente precisa também escolher quem são os profissionais que a gente vai estar atendendo, porque é o nosso nome que está junto. Sim, com certeza. Então, essa questão da reputação, da comunicação, ela realmente é um divisor de águas para separar o joio do trigo, digamos assim. Você trouxe um ponto que eu acho interessante, que é sobre o offline. Hoje está todo mundo tão conectado que parece que marketing só se faz no online, que é tráfego, que é Google e coisa e tal. E aí você trouxe esse ponto do offline, indicação. Como é que você entende o offline? Tipo assim, se aprofundando um pouquinho mais, qual a sua visão desse offline, de fato, assim, de atuação no offline para poder atrair cliente, fazer com que o marketing seja mais... como é que eu posso dizer? De qualidade ali mesmo, no final das contas. Eu sou apaixonada pelo marketing offline. Acho que a gente deixa muita coisa na mesa pensando só em Instagram. Então, nossa, a gente tem muitas clínicas que tem uma televisão na porta e não liga a televisão ou deixa no jornal. Eu fico, gente, por que vocês não passam os outros tratamentos que vocês têm, as outras especialidades? Vamos fazer o cliente ver quais são as possibilidades que ele tem. Então, não é que a gente não vai usar o online. A gente vai usar o online a nosso favor. Então, eventos são super estratégicos. Às vezes, você precisa fazer um café da manhã na sua clínica. É só isso. Sabe? De trazer os melhores pacientes, fazer com que eles divulguem. Então, o online vai dar suporte a isso. Na verdade, vai dar repercussão para o que está sendo feito. Mas tem que ser feito alguma coisa no offline. Então, a gente trabalha com muita fisioterapeuta da terapia ABA, né? Então, são crianças que têm TEA ou outro tipo de questão de saúde. Aquele paciente, ele vai passar a vida toda em tratamento. Então, por que você não dá um kit de boas-vindas para essa família? Por que você não dá algo físico, algo material, para ele ter orgulho de estar lá dentro, né? Sentir que está sendo valorizado por estar em tratamento e não, de alguma forma, estigmatizado. Então, é algo tão simples que a gente pode fazer. A parte odontológica tem muito isso, né? Eu te dou aqui o kitzinho. Mas eu te dou o kitzinho quando você faz um clareamento. Sim. Mas quantos deles, de fato, te dão um kit já na primeira consulta, em que você só fez uma profilaxia? Pouquíssimos. Então, essa coisa de você ter uma pasta de dente e escova descartável no banheiro quando o seu paciente chega. Pode ser que ele não divulgue isso, pode ser que ele não tire foto porque não é instagramável, não é aesthetic. Mas ele vai comentar quando ele chega em casa. Poxa, mãe, poxa, marido, poxa, fui lá e que massa. Coisa simples, né? Um detalhe, sabe? Então, às vezes a gente acha que marketing é muito caro, é muito mirabolante, porque a gente pensa outdoor, a gente pensa televisão, que o marketing offline vai por essa linha. E eu não defendo esse mecanismo. Experiência, né? Eu acho que tá na experiência. O marketing offline, ele tá na experiência da gente usar os recursos que a gente já tem a nosso dispor. Então, a gente estava conversando sobre isso no evento do conselho que a gente foi, né, do ecossistema, de você entregar uma carta física na casa das pessoas, de você fazer uma panfletagem. Então, teve uma ação do Red Burger, não sei se você lembra, há uns anos atrás, acho que vai fazer uns 4 anos, que eles levaram batata frita e hambúrguer e saíram distribuindo nas sinaleiras. Não lembro disso. Foi muito legal essa ação. Isso viralizou. E as pessoas... Então, era uma região estratégica, porque era próximo do restaurante que eles estavam, e as pessoas puderam provar, de fato, o produto. Então, o que a gente pode pegar dessa experiência e levar para a nossa realidade? Às vezes é um kit que você vai distribuir, é você fazer um evento em parceria com outro colega que vai complementar. Então, a gente fica muito limitado em, meu Instagram tá ruim, eu não consigo crescer porque meu Instagram tá ruim.
Tá, mas na consulta, você está fazendo o mínimo, você está chamando seu paciente pelo nome, você tem uma ficha que ele preenche e você sabe que ele tem ali algum histórico e você comenta sobre esse histórico na consulta? Não? Então volta. Volta que a gente tem umas casinhas para trabalhar, depois a gente vai falar sobre o seu Instagram. Então, eu acho que é a ponta do iceberg, porque a gente só pode comunicar aquilo que a gente é ou faz na prática. Então, senão você está vivendo um personagem. Sim. E vai cair por terra. Ninguém consegue sustentar um personagem anos e anos. Então, a gente preza pelo jogo do longo prazo. A gente quer clientes que tenham carreiras sólidas e que possam passar por uma pandemia, por exemplo. Espero que não aconteça outra. Bater na madeira. Deus é mais, pelo amor de Deus. Mas que possa se reinventar, se for o caso. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que antes de iniciar nosso papo, você perguntou assim, pô, mas quem é o público? Eu falei, é empresário, mas bora focar na parte de clínica, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente consegue conectar com qualquer tipo de negócio. Com certeza. Qualquer tipo de negócio. E realmente essa questão da experiência é uma coisa que tem faltado. Você citou a Red Burger aí, e o Peu, né, que é o dono da Red Burger, ele hoje, para mim, é uma referência, porque todos os negócios dele têm muita conexão com o marketing. Né, que ele tem a Red Burger, ele tem o Caseirina, ele tem lá o Pirambeira, e tudo você gosta do ambiente. Então, ele tem um marketing digital muito bacana, mas quando você vai lá, você vê que tudo que está no marketing digital realmente funciona no dia a dia. É um atendimento diferenciado. Pô, logo quando lançou lá o Pirambeira, não sei se você já chegou aí lá. Não fui ainda. Muito bacana, porque você chega lá, velho, você vê que todo mundo lá recebeu um treinamento. Eu até brinquei quando eu cheguei lá, chamei os garçons e falei assim, velho, acho que eu vou roubar vocês pro meu restaurante. Vocês já estão treinados, estão maravilhosos. Os caras sabem tudo, te explicar tudo. Porque a cerveja tem aquele colorinho, a outra cerveja tem um colorinho maior, uma tem colorinho menor. É surreal. E aí você se sente bem no ambiente. E aí quando você puxa isso para a clínica, tem que ser a mesma coisa. Quando a gente falou da secretária e da recepcionista, a recepcionista tem que saber. Pô, já fui várias vezes em uma clínica que a recepcionista só... Ah, tá bom, pode esperar aí. Aí você fica lá, tipo, olhando para uma parede em branco, o médico atrasa... Ninguém te dá satisfação de nada e não pergunta nem se você quer uma água. Tudo isso faz muita diferença. E isso é marketing também, no final das contas, né? Com certeza. Então, a gente precisa ter um branding forte, né? Então, o branding é justamente esse universo da marca. Eu acho que é importante que a gente desenvolva para ter os nossos diferenciais claros. Mas treinamento e atendimento... Cara, isso aí sai na frente de tudo. Porque quantas vezes a gente não foi numa loja, não queria comprar, mas o vendedor foi tão bom, tão atencioso, que você fica com pena. Você sente, poxa, ele merece que eu compre alguma coisa, né? Ah, tá bom. Então, não é que você foi coagido a comprar, mas você foi conduzido a comprar. Exato. Porque o cara tem treinamento. Então, faz muita diferença. E vendedor bom é caro. Então, as pessoas não querem pagar, as pessoas não querem dar treinamento, não querem bonificar de outras formas. A gente vem realmente desse lugar de que vendas se nada der certo, eu vou ser vendedor. Sim. Né? Começamos por aí. Um estigma negativo, não se vê. Então, se eu sou empreendedor, eu sou vendedor. Ponto. Não existe discussão. Você pode não gostar de vender. Aí é outros 500. Mas você é vendedor. Tem que vender. Tem que vender. Você vai atender quem se você não vender? Ninguém vai ficar aqui sozinho. Você no seu Instagram. Exato. Não faz sentido. Então, você tem que se capacitar. Tem que dar capacitação, porque todo mundo da sua equipe vende. Desde a faxineira a serviços gerais, que vai ali e fala bom dia quando você chega e tá limpando e é educada com você. Isso faz parte de uma experiência encantadora. Então, fundamental isso que você trouxe, porque realmente é um medo que a gente tem, né? Do tipo, poxa, se boa parte dos atendimentos a gente perde por conta do time de atendimento e a gente está no Nordeste, onde o atendimento é sabidamente muito precário, então quantos amigos de São Paulo não chegam aqui e falam, nossa, atendimento aqui, meu Deus, né? Então, a gente realmente precisa dar muito foco nisso. Então, hoje a gente tem se especializado cada vez mais para, além de estar capacitando os donos das clínicas para serem empresários, também ter treinamento do time. Lá, quando vocês prestam consultoria, vocês ajudam também nessa estruturação assim, do time para que o time consiga se desenvolver, né? Com certeza. Então, talvez a gente não possa dar um treinamento técnico daquela especialidade específica, mas então o gestor ele é convidado para o que é que você precisa passar para o seu time, para que ele tenha clareza, porque não tem problema nenhum o recepcionista falar assim, eu não sei, eu vou consultar o doutor e já te passo. Isso é tranquilo, mas se você faz isso para absolutamente tudo, tá errado. Então, a gente mapeia quais são as principais dúvidas que o paciente tem, o que é que o recepcionista, a atendente precisa saber e treinamos de atendimento. Como conduzir, como contornar a objeção, como ser realmente empática e atenciosa. Então, a gente teve um caso, esse foi muito emblemático, a gente tinha uma psicóloga e aí ela tinha uma assistente virtual
E ela, não, minha assistente virtual é ótima, ela atende todo mundo rápido. A gente pegou, né, o WhatsApp, a gente faz esse filtro, faz um pente fino. Uma das conversas perdidas, tinha a pessoa, quero atendimento, estou pensando em me matar. E a mulher, que bom receber seu contato, Jesus. será um prazer caminhar com você nessa jornada. Nessa jornada. Nessa jornada. Aí, Não é nem caso de rir, mas porra, é foda. Entendeu? Então, assim, esse é o nível de atendimento que a gente tem muitas vezes. Então, não dá para padronizar. IA tá aí para nos ajudar, mas também não é tudo. Precisa ter a parte humana que entra quando a gente fala de saúde. Mas eu diria que para todos os negócios. E não dá pra... As pessoas não podem confundir, não só com IA, mas com pessoas, delegar com delargar, né? Total. Eu acho assim, não, tem um assistente, ela tá atendendo. Você nem olha pra ver como é que tá o atendimento dessa assistente, pô. Sim. Né? Tipo, o que é que ela tá falando? O que é que a IA tá conduzindo? Exato. Eu vi recentemente, né, um amigo meu, ele é meio aficionado com essa questão de IA e ele consegue quebrar a IA das outras pessoas. Então, ele dentro do WhatsApp, ele vai jogando os comandos e ele vai destrói a IA da outra pessoa porque ele modifica o treinamento que a pessoa colocou na IA. E ele fica botando a IA para poder falar umas loucuras. Então, imagine, se você tem um atendimento, você nem olha, chega um cara desse e modifica a sua IA completamente para falar um monte de loucura. Pois é. E se você não olha, você só vai quebrar a cara no futuro, né? Com certeza. Então, realmente tem que ter atenção. Não é delargar, é delegar esses passos. E falando um pouquinho de futuro, já que a gente está falando de IA, qual a sua visão de futuro para consultórios, para as clínicas? O que é que você vê de tendência que já está sendo implementada ou que vai chegar assim muito próximo desse cenário? A gente ainda está num cenário, né, a nível Brasil, que, assim, o Brasil é muito avançado em muitas tecnologias. Então, o atendimento brasileiro, ele é tido como referência em várias partes do mundo. Sim. Então, assim, eu moro em Madrid, né? Não sei se você sabe, moro fora. E eu só venho ser tratada aqui. Eu não tenho nem coragem de abrir minha boca perto de um dentista em Madrid. Porque, realmente, a gente tem um nível de tecnologia e atenção às tendências completamente diferente do resto do mundo. Mas o que a gente vê ainda é essa trava no básico. Então, sim, vai vir IA, vai vir muita tecnologia para a gente melhorar as formas de diagnóstico. Então, o IA é perfeita para isso, para que a gente possa acelerar, porque o diagnóstico ele tem que ser o correto. Então, se eu tenho uma forma de leitura de um raio-x melhor, vamos atrás dessa leitura melhor, vamos atrás de mecanismos para otimizar esse diagnóstico. Mas a gente ainda está muito atrás nessa parte de sistemas, digitalização da informação, de você organizar os fluxos de comunicação. Então, assim, a tendência é a tecnologia e inovação, mas Ainda falta muito no básico. falta muito no arroz e feijão, bastante, assim, eu diria de tudo, sistema de gestão financeira, sistema de gestão de relacionamento com o cliente, gestão de prontuário. Então, temos muito espaço ainda para isso. Bacana. E olhando para a Storm, né, como uma empresa que está aqui para poder ajudar o empresário médico, qual o legado que vocês pretendem deixar e que vocês já estão deixando realmente assim do dia a dia? O que é que vocês ainda querem entregar a mais, que vocês ainda não conseguiram? Qual a visão de futuro da Storm em si? Perfeito. A gente quer ser um selo de qualidade, né? Então, a gente quer que ter passado pela Storm seja realmente um trunfo para que você seja uma marca diferente no mercado. Porque a gente realmente é apaixonada pela saúde, sabe? Sensacional. Então, a gente muda vidas. É uma coisa que a gente permite que clínicas ajudem mais pessoas da forma correta. Então, a gente é muito movida por propósito, e não esse propósito ingênuo, essa coisa romantizada, não é isso. Temos muitos dias duros, difíceis, Sim. mas a gente acredita muito no que a gente está fazendo e a gente quer realmente subir a régua do mercado, principalmente agora a nível local. Então, é muito fácil a gente olhar para São Paulo, que está aí voando, um monte de clínica, uma população, né, pulsante, e deixar Salvador, que é tão carente de atenção, de atendimento, de boas práticas, e a gente está do lado. Então, hoje o que a gente mais quer realmente é desenvolver Salvador e futuramente Nordeste, para que a gente possa levar a saúde a nível, né, nacional, voltado para o Nordeste de uma forma diferente. Hoje vocês só atendem aqui em Salvador, Não, cliente? a gente atende pessoas do Brasil inteiro, temos clientes fora também, mas hoje, tipo assim, nosso Foco, direcionamento agora vai ser muito mais local. Então, a gente acredita muito no offline. Sim. Então, é a gente estar junto, é a gente visitar a clínica, a gente estar perto, poder fazer uma visita de surpresa e pegar ali a recepcionista ou atendente, né, no momento desprevenido. Não num lugar negativo, mas de Sim. fato ver o que acontece na prática. Marcar uma Um agendamento. cliente oculto, né? Cliente oculto real.
Então, a gente tem muito esse foco hoje, queremos expandir, porque o que acontece também, não sei se você está vendo esse movimento, mas os profissionais, eles se tornam muito bons tecnicamente, montam clínicas que dão certo muito por causa do seu próprio prestígio e não por uma boa gestão, e aí querem ser mentores para outros profissionais daquela área. Então, a gente vem também nesse lugar de te ensinar o que é preciso para que você, além de ter uma clínica, um consultório lucrativo e organizado, você também possa ser um mentor para os demais de uma maneira responsável. Então, tem muito profissional que quer ser mentor, de fisioterapia, de psicologia, da medicina, mas, na verdade, ele não é um bom gestor, ele só tem a técnica. Então, não dá para ter só o hands-on e esquecer toda a parte business. Então, a gente vem nesses dois lugares, né? De garantir que os próximos profissionais da saúde também tenham essa competência através dos seus mentores, mas que o mercado da parte de atendimento, de saúde, se desenvolva. Então, diria que é uma proposta ambiciosa, mas é um sonho que tem se materializado na prática. Então, a gente está muito satisfeita assim, com tudo que a gente vem construindo até aqui. Que bacana. Você comentou essa questão da mentoria. Eu posso estar equivocado, mas às vezes o que eu sinto é um pouco de frustração do profissional. Tipo assim, pô, eu abri minha clínica, eu imaginei que ia faturar aqui 200 mil, não estou conseguindo, eu estou vendo que tem muita gente ganhando dinheiro pra caramba na internet. Eu vou abrir uma mentoria, né, para complementar a renda, e não porque realmente ele está preparado para ser um mentor e ensinar a pessoa a ter uma clínica, mas sim porque ele vê ali um outro caminho mais rápido para poder fazer o faturamento que ele imaginava que iria ter quando ele estava lá se formando na faculdade e tudo mais. Você sente isso também ou é uma visão minha deturpada do mercado? Não, concordo super. E também a gente teve um boom de mentorias, né? O mercado digital ali, por causa da pandemia, as pessoas não tinham como atender. Isso para todas as áreas. Todo mundo quis virar ou infoprodutor ou mentor. E é um perigo. A gente tem que escolher bem os nossos mentores. E o que a gente vê é muito esse lugar de você falar o que você não sabe. Não vou dizer que é triste, mas é preocupante, né? A gente está vendo isso. Então, a gente quer poupar as pessoas, porque se eu for juntar tudo que eu já investi nesses últimos anos empreendendo, meu Deus do céu. Sim, com certeza. Estava morando num apartamento Vista-Mar, no melhor bairro de Salvador. Então, gasta-se muito contratando as pessoas erradas. Então, a gente quer evitar que as pessoas se frustrem, caem no charlatanismo e não vejam a mentoria como um lugar de plano B, né? Como, nada deu certo, então deixa eu ser mentor. A mentoria, ela vem realmente no lugar de um conselheiro. E isso tem muito peso, tem muito valor financeiro, mas também de entrega, é intangível. Então, vai um pouco por aí. As pessoas se frustraram, querem ser mentoras, acham que é o caminho mais fácil, mas, assim, da maioria dos nossos clientes que em algum momento já pensaram em ser mentores, a maioria voltou atrás depois, porque sustentar o processo é difícil. Porque é você abrir 100% o jogo do que está acontecendo no seu bastidor. Sim. É você ouvir muito desabafo. Você entra muito nesse lugar de terapeuta. Você precisa ter soluções que não funcionam só para você. Ela precisa funcionar com todo mundo. Com todo mundo. Então, como é que você garante se você não tem prática? Então, é um processo cansativo. Não é todo mundo que está disposto a ser mentor. Então, a gente tem muito orgulho de amar o que a gente faz, mas a gente também sabe que tem muito peso. Né? Porque as pessoas olham pra gente e muitas vezes falam, tem 3 anos de empresa, já tá aí bombando, não sei quantos funcionários, não sei quantos clientes, é fácil. Não é por aí. E toda a bagagem anterior, né, que foi necessária para chegar nesse momento. E também tem uma coisa, né? Existe uma grande diferença entre mentor e consultor. Sim. Né? Vocês, como consultores, atuam de forma diferente, né, do que é uma mentoria, porque vocês botam a mão na massa, de fato, para ajudar o cliente. Enquanto o mentor ele só vai dizer assim, lê esse livro aqui que é esse caminho. Exato. Óbvio que eu estou exagerando. Não me matem. Os ótimos mentores. Não me matem. Óbvio que eu estou exagerando. Mas a consultoria e a mentoria são ações totalmente diferentes. Eu acho que eles são complementares. Então, o consultor ele vai montar uma estratégia personalizada para você. O mentor vai falar, eu fiz isso. Se vira, adapta. Né? Então, a gente junta os dois. A gente traz o que funciona com todos os nossos clientes e montamos a estratégia personalizada para o cliente. É o próximo passo da mentoria, exato. Né? Que é tipo assim, não é só dizer que dá certo. Eu te mostrava como é que dá certo no seu negócio. Exato. Como é que você vai fazer na prática. Porque é muito fácil, né? Eu aqui, com não sei quantos funcionários, aplicar a estratégia. E você sozinho, vai dar conta? Então, também tem esse trabalho criativo de você fazer mais com menos. Eu acho que empreender, na verdade, é muito disso. Né? Fazer do limão limonada. Refazer e tudo mais. E essa questão da mentoria, esse boom da mentoria, eu fico triste, porque eu vejo coisas que são extremamente bizarras. Aí eu pego um exemplo que é, tipo, os coaches mirins.
menino tá com 17 anos querendo dizer pro povo como é que faz dinheiro, como é que ganha dinheiro, sendo que ele nunca ganhou dinheiro. O único dinheiro que ele ganha é da mesada do pai. E quer ensinar alguém a ser empreendedor. E não é assim, né? Tipo, pô, são anos de bagagem para você conseguir dar certo. Mais que você inicie cedo, você não vai ter passado por todas as dificuldades para você entender como é que pode ajudar outra pessoa. Né? Então, hoje eu tenho mais de 10 anos de empreendedorismo, de jornada empreendedora. E mesmo assim eu ainda não passei por tudo. Então, como é que uma pessoa que acabou de sair da barriga da mãe vai querer dizer que é mentor? Pô, e isso acaba sujando o mercado. Sim, com E certeza. as pessoas confundem mentoria com consultoria e aí acaba de destruir tudo no final das contas, né? A gente tá vindo de um mercado um pouco vulgarizado, vamos botar assim, um pouco queimado, mas a gente sabe que fazendo o nosso trabalho bem feito, a gente sai dessa. Mas esse comentário que você fez me lembrou uma história muito boa. Meu pai assinava a Empíricos, e aí ele recebeu um e-mail, a Empíricos tem muito isso, né, de bombardear vocês, né, de newsletter. E aí chegou um cara falando sobre a importância da previdência privada. Ele falando, quando você olha para trás, depois dos anos, e nananã. E aí meu pai ficou emocionadíssimo com o texto. Aí ele falou, aí ele chegou indignado no almoço, tava aqui quase chorando quando eu olhei a foto do menino, tem 16 anos. Vai tomar banho, você não sabe nada do que você tá falando, tá aí, tipo, fazendo uma projeção que você não sabe. Então, realmente, isso aí é uma coisa que é muito fácil a gente falar, é muito difícil fazer na prática, então é importante que escolha a pessoa certa para que a gente não caia nesse risco, né, de estar ouvindo uma pessoa que só sabe de forma teórica. Só que a gente sabe que o empreendedorismo, ele mata qualquer teoria no primeiro dia. Sim. Então, um plano perfeito, ele só vai ser bem executado quando ele for para a prática e a maior parte do que foi previsto for concretizado. Porque nenhum plano sai 100% da forma correta, não existe. Com certeza. Isso. São muitos altos e baixos, né? E, Anabel, o papo tá muito bacana, mas, velho, o tempo passou que eu nem percebi. Sensacional. E eu adoro o bate-papo assim. Acredito que quem está seguindo a gente e acompanhando a gente também deve ter ficado com a mesma sensação que você traz assim de forma muito fluida o seu conhecimento. E para a gente fechar, qual mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando de positiva ou de direcionamento? Qual conselho, o último insight que você poderia passar para a gente? Boa. Eu acho que eu diria que não tem cansaço que justifique você estar acomodado. Então, a nossa insatisfação, ela precisa ser o nosso motivador para a gente fazer um mínimo diferente. Então, às vezes, a gente está tão exausto e a gente acha que vai custar tanto dinheiro e que você não tem energia para fazer, mas aqueles pequenos ajustes, eles fazem muita diferença. Então, seria de não menosprezar a eficácia e o resultado que uma vírgulazinha mudando ali dentro não possa fazer. Então, seria realmente confiar, porque os detalhes fazem diferença, eu acredito muito nisso. Então, os detalhes, eles são tão importantes que eles não deveriam ser detalhes, sabe? Então, eu deixaria esse conselho, porque sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer melhor hoje. Então, olhar para ontem e falar, putz, amanhã eu vou fazer um pouquinho melhor, eu vou chegar 5 minutos mais cedo, eu vou organizar meu WhatsApp antes, eu vou botar etiqueta no meu WhatsApp, não custa nada. Não tem custo envolvido. E, às vezes, a gente coloca a culpa em não ter orçamento, não ter tempo, sendo que, na verdade, é muito mais de falta de organização e saber o que fazer do que qualquer outra coisa. Muito bacana. E você que está acompanhando a gente até agora, se você gostou, compartilha, curte esse vídeo. Eu acredito que vai ter muita pessoa, muito amigo, parente que pode se beneficiar com esse papo, que foi realmente muito enriquecedor. Então, passa essa mensagem adiante, não fica só para você, velho. Compartilha e ajuda a gente também a crescer e a gente continuar nesse projeto maravilhoso. Anabel, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como você falou, teve gente que já pediu consultoria por conta dos seus conteúdos, então compartilha como é que a gente te acha nas redes sociais. Perfeito. Então, é @AnabelNogueira com 2 N's, tudo junto. Mas o principal canal é realmente a Storm, onde a gente está compartilhando muito conteúdo todos os dias. Então, @storm.businessbr. Então, vai ser um prazer receber todos vocês lá. Te agradecer, Igor, por não só esse canal de fala, mas por esse projeto. Eu acho que é muito importante a gente poder levar a informação de forma gratuita e estruturada com pessoas boas. Então, eu vejo que você tem muito essa preocupação de filtrar. Então, projetos, né, como esses realmente mudam o empreendedorismo. Então, só te agradecer por me convidar e também estar tocando esse projeto. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite e pelas palavras. E se você também quiser acompanhar a gente, tem o juntosprasomar.pdc no Instagram e o somar.studio, que é o estúdio que a gente faz a gravação aqui, que proporciona a gente a ter esse conteúdo, essa qualidade de imagem. Então, segue a gente. E é isso. Obrigado e até a próxima. Um abraço.